Cumprimento a todos com a paz, amém? Hoje estaremos aí falando sobre o culto levídico, para a gente ter uma origem aí, para a gente saber de onde veio tudo isso. A gente hoje canta louvores, a gente lê a palavra, a gente dá a bênção apostólica. E da onde surgiu tudo isso? O que muitas às vezes a gente acha, por que foi estipulado os sacrifícios no Antigo Testamento? Hoje não existe isso. Algumas perguntas que a gente sabe que não é comum as pessoas ensinarem e pregarem isso nas igrejas, porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com uma pregação linda, onde todos vão se maravilhar ali, mas assim, verdadeiro ensinamento, aquilo que era para a gente realmente falar nos púlpitos, sem criticar ninguém, que a minha intenção não é em criticar, mas em chamar a sua atenção aí para esse ensinamento, para você crescer na graça e no conhecimento e saber e conhecer mais esse Deus que a gente adora aí. Amém? Então a gente vai estar falando sobre o livro de Levítico em especial, mas assim, a gente vai entrar em Neemias, a gente vai falar aqui de diversos tipos de livros aí para a gente entrar nessa concordância. Tá? Falando assim, o que é culto? Culto é uma palavra bem simples de se explicar aí, porque é adoração, homenagem, reverência. Então é como se estivéssemos fazendo um aniversário, estamos ali prestando uma homenagem, uma reverência, uma adoração. Então assim, quando você entra na presença de Deus num culto, você está ali reverenciando Ele, você está ali homenageando a Ele e em adoração. Não é a gente simplesmente chegar num culto e ali ter ali porque a gente quer ir lá pedir algo, ou a gente está ali, vou levar meu dízimo e minha oferta hoje, porque Deus ele vai me abençoar. Não, ali é a hora de adorar a Deus. A sua necessidade, segundo a minha e a tua Bíblia, a gente deve pedir em oração. Não oramos também no culto? Sim, mas vai para louvar e engrandecer o nome de Deus. Por exemplo, Deus, a adoração, o culto divino é o serviço amoroso e voluntário. Hoje em dia, vemos pessoas que fazem por obrigação. O apóstolo Paulo falou isso, que as pessoas pregavam por porfinhas, por inveja, mas há ainda quem pregue por amor. E Deus ele estipulou a adoração para anjos e para nós homens. E vemos aí no Antigo Testamento que Caim e Abel, por exemplo, depois do mundo decaído, prestaram um culto a Deus, sendo que Deus ali se agradou da oferta de Abel e ali se desagradou da de Caim. Então assim, mas de uma certa forma você vai ver Noé no capítulo 8 fazendo um altar e prestando culto a Deus. Você vai ver Jacó, você vai ver Abraão, você vai ver alguns outros ali prestando culto a Deus, mas de uma forma única, sozinho. Então agora, quando o povo sai do Egito, eles já precisavam de uma instrução, já passou ali de uma coisa ali informal para uma coisa mais formal, mais teológica, com mais conhecimento, com mais ali conhecimento, vamos dizer assim. Porque até então as pessoas faziam isso voluntariamente sozinha, mas agora era um povo imenso, aproximadamente aí 1,5 milhão de pessoas. Então eles precisavam saber quem eles estavam adorando, porque saíram do Egito, uma terra que era totalmente idólatra e tinha um Deus para cada coisa, tá? Então assim, Deus ele estipulou determinados tipos de coisa. Por exemplo, o sacrifício de animais, o sacrifício de oferta de bebida derramado, os sacrifícios dos vegetais, que eram as folhas, os legumes, tudo isso aí. Por quê? Vemos aqui agora o seguinte: por que aqueles sacrifícios? Deus ele queria mostrar ao povo porque eles não tinham a distinção quem era o Criador e quem era a criatura, porque os outros povos adoravam animais. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê alguém adorando animais? Uma pergunta. Mas eu já vi pessoas falando que preferem um cachorro, um bicho, um gato, de que criar um filho. Assim, um pouco triste para uma pessoa que
ela na verdade ela não quer aquilo dali, ela simplesmente quer ser amada, quer ser acolhida, e ela não sente isso. Ela tem uma maneira errada de si mesmo de ver isso. Isso depende de mim e de você, amar e acolher esses tipos de pessoas. Amém? Então, o culto ali a Deus, os sacrifícios, era para isso, para que o povo entendesse tudo isso. E em contrapartida, eles adoravam, por exemplo, na Índia a gente vê que o elefante, a vaca, eles param o trânsito porque uma vaca quer atravessar a rua. Eles idolatram uma vaca. Por exemplo, eu e você, se eles verem a gente fazendo um churrasco aqui, possa ser que eles venham pensar de uma maneira assim desrespeitosa, que a gente está desrespeitando, né? Então, o que acontece? É como se eu fosse uma pessoa que morasse na Índia e ali agora adorasse um bezerro, uma vaca. E agora o que acontece? Deus pega, eu vou e me converto a Jesus e ele fala assim para mim agora, pega o teu Deus, isso aí que tu acredita, e queima aqui no altar, para você provar que agora você é meu. É como que se eu chego ali agora e vou mostrar uma lealdade a você e eu pego aquilo que estava nos separando e jogo aquilo fora. Então Deus estava querendo mostrar isso. Olha, tá vendo esses ídolos, tá vendo essas coisas? Isso tudo foi criado por mim. Mas para que vocês mostrem lealdade a mim, pega tudo isso e queima, joga fora, bota aqui no meu altar e sacrifica para mim. A gente vai ver que Gideão ali agora pega o bezerro ali, pega o boi que era do pai dele, que era para até sacrificar para o Deus deles, que agora eu não me lembro, não me recordo o nome, e ele ali agora vai e faz aquilo dali. E aquilo dali foi um sacrilégio para todos eles, sabemos da história. Então assim, agora a gente vamos ver ali então os sacrifícios. A gente viu aí o sacrifício para que foi, porque ali agora precisava-se de uma referência do verdadeiro Deus. E também eu quero enfatizar algo aqui, que era o bezerro, o carneiro e o bode. Eram coisas ali cruciais que era feito para o sacrifício. Algumas pessoas alguns historiadores, alguns estudiosos, vão ali fazer algumas especulações. Preste atenção. E especulações pode até um pouco a ver, mas eu vou deixar em aberto, porque às vezes cada um pensa que é certo, que é correto ou que não é, mas fica em aberto. O bezerro, por exemplo, que era para ser sacrificado, historiadores e teólogos vão falar que é por causa do episódio que teve no deserto do povo fazer um bezerro de ouro. Por exemplo, ali o carneiro é por causa daquele episódio que teve de Abraão sacrificar Isaac e de repente ali veio um carneiro, um cordeiro, para o lugar de Isaac, para que a descendência, o povo de Deus não morresse, já simbolizando diretamente Jesus. E o bode era por causa ali da traição dos irmãos de José. Mas isso tudo são especulações. Pô, pastor, eu gostei dessa ideia, isso tem a ver. Sim, eu também gostei, mas são especulações, que fique bem claro, amém? Mas o propósito real ali dos sacrifícios era isso, era aqueles, porque as outras nações adoravam aqueles animais. E Deus estava querendo mostrar para eles que aqueles animais não eram nada. E que Deus tinha feito tudo aquilo. E os vegetais e as bebidas era para que quando tivesse uma colheita, eles pegassem a primeira parte daquela colheita e desse para Deus, para que o quê? Reconhecendo que a colheita, a chuva, toda aquela prosperidade tinha vindo de Deus. E eles estavam ali reconhecendo em agradecimento tudo aquilo dali. Tá bom? E aí vemos o que também? A gente vê a bênção apostólica, não é isso? A gente ali no final, que desça sobre todos lá do alto e sublime trono a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, você diga. Isso, a primeira bênção apostólica que nós tivemos na Bíblia, está lá em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, que foi com Moisés, quando ali agora Deus pega e fala, reúna o povo. E ele reuniu ali agora, e ele ali agora passou algumas leis, alguns mandamentos da parte de Deus para o povo, que precisava de uma instrução. Porque ali agora lembra que a adoração era de pessoas separadas, mas agora era um povo que precisava de uma instrução. Então ali agora, quando ele se reunia,
todas as vezes que ele se reunia, Moisés os abençoava. Então acontece isso, essa bênção apostólica, porque se reunimos e Deus de forma ali pede para que o sacerdote, o nosso guia, o nosso pastor hoje, ele venha nos abençoar. Amém? E lembrando que tudo aquilo que hoje a gente vê, por exemplo, na época de Jesus, Mamon era o deus do dinheiro. Então hoje em dia, às vezes, se a gente esquecer um pouquinho, a gente precisa muitas das vezes fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue, perder tudo para poder recorrer a Jesus. Eu, por exemplo, muitas pessoas sabem que para mim se converter, eu tive que perder tudo, ainda que não é nem perder, Deus teve que guardar um pouquinho para poder eu vir olhar um pouquinho para Ele, para a misericórdia e o amor dele. Então que não venha ser assim com os irmãos, que os irmãos saibam sacrificar sua própria vida em louvor e adoração a Deus. Entender tudo aí que venha nos separar de Deus. Por exemplo, você saber que se tem um emprego, se tem algo ali que está te separando de Deus, está influenciando o seu relacionamento com Deus, com certeza você pode se desfazer disso para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, porque Deus, ele é o provedor. Não é preste atenção e tenha discernimento no que eu vou falar. Por exemplo, agora meu emprego está me atrapalhando a minha adoração, o meu culto a Deus. Ora a Deus, coloca isso em oração, faça isso com discernimento, porque às vezes Deus está permitindo algo e não é para você sair de lá. E de uma certa forma isso está te atrapalhando e não era para você nem ter ido. Então assim, tenha discernimento ao fazer as coisas e ver as coisas que têm te atrapalhado ao teu louvor e à tua adoração. E lembra de que ainda que quando você não era nada, quem supria todas as suas necessidades era o próprio Deus. Então não venhamos aí deixar de adorá-lo, esse Deus. Amém? E vemos aí que não tinha música naquela época, quando Deus estipulou ali os cultos, os sacrifícios. Vemos ali o cântico de Débora, vemos o canto de Miriam, mas tudo isso era o quê? Eram canções voluntárias, porque elas estavam ali num momento alegre, como de Miriam, que tinha acabado de atravessar o mar. E ali vemos Débora também, no final de sua vitória ali. Então foi um canto voluntário, não foi uma coisa formal ali que todos participaram. Então agora nós vamos ver isso, Davi fazendo isso, construindo alguns instrumentos. E a gente vai ver isso aí lá em Crônicas. Eu vou fazer questão de ler, ó. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 6. Preste atenção. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, como os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi para louvar ao Senhor, cantando: o seu amor dura para sempre. Olha a canção que eles cantavam. O amor do Senhor dura para sempre. Então ali, instrumentos feitos por Davi. Isso aqui foi numa festa. Quando ali eles resolvem ali, vem tudo aquilo, a arca, a aliança, e aqueles momentos ali, então foi tudo sendo agregado. Então vemos aí também os instrumentos feitos por Davi. E ali agora, olha só da onde vem essa leitura da palavra. No tempo do cativeiro, quase que se extinguiu o culto a Deus, porque eles estavam agora na Babilônia, então agora poucos ali guardaram a sua integridade, muitos se deixaram levar, e o que aconteceu? Quase foi extinto o culto a Deus. E agora essas pessoas voltam para Jerusalém com a permissão de Deus. E aí agora o que acontece? Porque já não tinha mais o culto, Deus agora levanta Neemias e Esdra. E aí o que acontece? Agora olha só o capítulo 8. Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdra que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, o primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdra trouxe
a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Então ali assim agora vemos que Esdras ali agora então começou a ler a palavra em público, e dali assim começaram isso, toda essa liturgia de leitura da palavra, de ensinar aquilo dali para os povos. Simplesmente por quê? Por que o povo foi levado cativo? Primeiro Israel, povo do norte, e depois Jerusalém foi levado cativo. Jerusalém era a capital de Judá, tá? Então agora Judá é levado cativo aproximadamente 605 a.C., e Israel 722. E o principal aí foi o quê? Porque agora Jeroboão pega e faz o quê? Altares idólatras, porque agora o filho de Salomão, Roboão, pega agora e não segue a instrução do próprio Deus. E agora ali o reino se divide. E agora Jeroboão, para que agora o povo não fosse para Jerusalém para adorar a Deus, ele, com medo do povo se aliar a Roboão e trair ele, o que ele faz? Não permite que o povo sobe para Jerusalém, para o templo do Senhor. E agora aquele povo se esquece, porque já não era mais contado de geração após geração aquilo que o Senhor tinha feito. E ali agora o que acontece? Aquele povo cresce sem a lei de Deus. Então, eles tinham mais a errar, por quê? Por falta de instrução. Então, aí, Esdras agora, guiado pelo Espírito Santo, começa a ler essa lei. Começa a ler o livro. E é o que a gente faz hoje, tá? Vamos desconsiderar algumas pessoas que estão preocupadas mais com uma boa pregação, com aquilo que o povo quer escutar, e vamos aí ensinar a palavra, vamos aí pregar o real propósito da palavra de Deus, que é a Boas Novas, amém? Quero só enfatizar e fazer uma pergunta. O evangelho que você está escutando te incentiva a comprar mais um carro ou ir morar no céu, filho? Uma pergunta. E aí, tudo isso, Arão fazendo propiciação, preste atenção em tudo isso, ó, todo o culto. Arão fazendo propiciação por si mesmo mostra a limitação do sacerdote. Mas aí sabemos que o quê? Parece o que está escrito, preste atenção no que está escrito em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu, o meu e o teu Jesus. Então, assim, ó, o povo não fazia distinção entre criador e criatura, por isso teve ali agora a necessidade dos sacrifícios, e ali agora para eles reconhecerem a colheita, a prosperidade deles, eles levavam as ofertas de cereais, de verduras, de tudo aquilo dali. Então, os dízimos e as ofertas hoje, outro dia eu vou falar agora sobre o ano do jubileu, que era o perdão de dívidas. Se uma pessoa ali tivesse uma dívida, então para a gente entender hoje o real propósito dos dízimos e as ofertas aqui dentro, e não por fora, e nem financeiro, porque agora é pecado ser rico? Não. Mas preste atenção, filho, naquilo que a palavra nos ensina, preste atenção naquilo que temos escutado hoje. Lembrando que eu não quero criticar ninguém, o meu real propósito é te ensinar da mesma forma que o Espírito Santo colocou pessoas para me instruir. Amém? Os vegetais, a gente já falou aqui que era para o povo de Israel pegar ali e saber de tudo aquilo. E você vê aquele episódio das pragas no Egito, preste atenção. Todas aquelas pragas eram consideradas um deus para eles. Por exemplo, o rio Nilo. Era da onde vinha toda a prosperidade deles. Pensa bem, se hoje a gente não tiver mais água, haveria vida? Não, então ali o rio Nilo era o rio principal do Egito. Então tudo que tinha ali no Egito era gerado por aquele rio. Então agora o que acontece?
as nascentes agora se transformam em sangue, e de repente vem um monte de rãs daquele rio. Então, sem falar nas rãs, que era um tipo de Deus para eles, e os outros animais. E eles viram ali que aqueles deuses deles não podiam fazer nada. Então, ali agora aquilo tinha que ficar na memória do povo para saber quem era realmente o próprio Deus. Então, tudo isso tem um real propósito. Então, tudo isso a gente precisa saber e entender nos dias de hoje, para que a gente venha cultuar de uma forma correta. E peça a interpretação do próprio Espírito Santo e traga isso para os dias de hoje. De que forma os sacrifícios, isso tudo tem... Qual função de tudo isso nos dias de hoje? O que está acontecendo hoje que a gente tem colocado, vamos botar assim, Deus em segundo plano? Preste atenção. As outras nações adoravam o homem, a natureza e os animais. Aí agora, preste atenção no texto que eu quero ler com você em Romanos. Olha só. Romanos, capítulo de número 1. Vou estar lendo o versículo de número 21. Porque tendo conhecido a Deus, olha só, o povo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os pensamentos tornaram-se fúteis, ou seja, sem valor, e o coração deles se tornaram obscuro. Dizendo-se ser sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas semelhante à imagem do homem mortal, bem como de pássaros, e de quadrúpedes e de répteis. Interessante a gente falar que hoje, imagem de homem a gente tem no dinheiro, imagem de pássaros a gente tem no dinheiro, de répteis a gente tem no dinheiro. Eu vou falar, dá uma refletida lá, capítulo 1 de Romanos, eu li do versículo 21 em diante. Dá uma lidazinha lá desde o versículo 18, que você vai dar uma olhada ali e você vai entender aí. E a gente vai ver ali em Romanos capítulo 12, né, que eu acho muito lindo aí, só para a gente finalizar. Estava aberto e eu negligenciei, né? Então, olha só. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pois, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente venha entender como que é cultuar a Deus, eu, em sacrifício vivo, o apóstolo Paulo vai falar que se desfazia das suas próprias vontades para agradar o próximo. Agora, se eu falo que amo a Deus e não amo o meu próximo, então ele se desfazia de si para agradar o próximo, ou seja, agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Por intermédio do meu irmão que está do meu lado, tá? Mostrando a misericórdia, a compaixão. Tem irmãos que não merecem a misericórdia de Deus, não é isso? Agora olha para si mesmo. Eu pergunto todos os dias para mim, eu merecia e mereço a misericórdia de Deus? Eu merecia que Jesus ele me amasse? Então, assim que a gente deve se pensar. O apóstolo Paulo vai nos instruir que devemos nos comportar e saber que somos inferiores a qualquer uma outra pessoa. Isso vai me ajudar a servir, como Jesus pega e fala, quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Amém? Que essas dicas aí tenham ajudado meus amigos e irmãos em Cristo, e que vocês aí, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa aí que eu possa aí fazer por vocês, se eu não souber, eu vou pedir ajuda aí aos meus universitários aí, e o nome de Deus vai ser glorificado por intermédio da minha e da sua vida. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.